Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia, nos dar estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos que compartilham os estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Afrânio Arruda, Edil Vicente Pereira, Sandro Willi, Luzia Rosário, Ana Lu Neves, Luzias Justino, Pedro Santana, completou mais um ano de vida no dia 9, que Deus o abençoe, João Alves, Marilena Cunha de Almeida, Marcelene Dias Alves, Cida Santos, Creuza Maria Teixeira, Evilásio, Terezinha, Sueli, Gerson Pereira Lima, Ana Maria, Norma Luiz, Rosiane, Elma, Fátima Conrado, parabenizando seu irmão Joel, que aniversariou dia 25. Que Deus abençoe também o Joel e todos os demais aniversariantes. Agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês, iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, te agradecemos, Pai, e pedimos a presença do Teu Espírito Santo neste momento em que iremos estudar a Tua Palavra, que possamos entender e colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos, Pai. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces, Pai, as lutas que cada um enfrentam, os familiares, dê vitórias, e também a todos estes que nós citamos aqui os nomes, que Tu continues abençoando e atendendo também os pedidos que foram feitos, abençoando o Pedro Santana, que aniversariou, também o Joel, e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém. Estamos já no finalzinho da nossa série Amor e Justiça de Deus. Estivemos aqui durante algumas semanas estudando com vocês, dia a dia, mostrando e conhecendo na Bíblia o que Deus requer de cada um de nós e como é que Deus nos ama, mas que também Ele vai nos julgar com justiça. Deus, Ele é justo, Deus, Ele é fiel, e nós precisamos ouvir a voz dEle falando a nós através da Sua palavra e colocando isso em prática em nossa vida. É claro que a salvação Jesus já nos garantiu quando Ele morreu na cruz do Calvário. Para isso nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida e nos batizarmos, nos unirmos à igreja e também caminharmos com Ele dia a dia, fazendo a vontade dEle, ouvindo a Sua voz e seguindo os seus ensinamentos. E nós assim estaremos então nos preparando para o grande dia que está muito próximo. Jesus, Ele diz que nós deveremos ser fiéis naquilo que nós fazemos, pertencer a uma comunidade cristã através do batismo, mas nós não devemos nos esquecer que nós precisamos agir com justiça, agir também com misericórdia e também termos fé de que Deus Ele vai atender e suprir as nossas necessidades. Nós ontem comentamos aqui que o cumprimento da lei é o amor, e hoje, para nós continuarmos então este assunto, vamos falar que, acima de tudo, nós deveremos amar uns aos outros. Sabemos que o cumprimento da lei é o amor. E então, nós não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer coisas erradas. Nós precisamos de guardar a lei de Deus amando a Deus sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas pessoas pensam que tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e então estarão ali obedecendo a Deus. É claro, precisamos deixar de fazer coisas erradas que nós cometemos, mas nós não podemos deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O apóstolo Tiago, ele escreveu aqui em Tiago capítulo 2, a partir do verso 1, ele diz: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial,
mas disserem ao pobre, fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Eu li até o verso 9, Tiago capítulo 2, de 1 a 9. Aqui o apóstolo Tiago ele é claro em dizer que nós cristãos não deveremos agir com favorecimento, favorecer aqueles que têm aparência, de que são ricos, que ostentam uma boa roupa, joias, enfim, tem um carro do ano. E aí, quando essa pessoa chega na nossa igreja, nós costumamos colocar no melhor lugar, e até apresentamos, dizemos, olha, nós temos aqui o fulano de tal, ele é isso, ele é aquilo, e ele tem ajudado a igreja, e isso e aquilo outro. Vocês sabem como funciona, Mas quando chega uma pessoa humilde, aqui fala, claramente, uma pessoa pobre, roupas sujas, como é que nós agimos? Nós também temos um lugar especial para essa pessoa na igreja? Ou nós colocamos lá no cantinho para que não incomode ninguém? Normalmente nós fazemos isso. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu era jovem ainda e estava na igreja e eu ajudava na igreja e o pastor da igreja, ele teve uma atitude que eu não gostei, não aprovei. Por quê? Porque eu levei à igreja um amigo que sempre tinha vontade de ir à igreja, mas ele tinha o hábito de beber. E ele foi nesse dia lá comigo à igreja, bêbado, estava cheirando a álcool. E então, quando nós chegamos na igreja, e aí eu fui ao pastor e apresentei esse meu amigo, pastor, esse aqui é o meu amigo fulano de tal, e ele sente o desejo de vir à igreja, e eu o trouxe. E então o pastor da igreja, ele disse assim, que bom que você está aqui, faz o seguinte, senta ali naquele último banco ali, fica ali, tá? E assiste o culto aqui conosco. Este rapaz, ele ficou, devido às considerações que ele tinha por mim, ele ficou no culto, mas nunca mais voltou à igreja. Por quê? Ao invés de o pastor dizer assim, olha que bom que você está aqui, vem cá, vamos aqui arranjar um lugar aqui para você sentar e assistir o culto. Então, às vezes falta sabedoria, mesmo a gente pensando que está agindo corretamente, nós discriminamos. E então é isso que Tiago diz aqui. Por quê? Porque quando chega uma pessoa, quem sabe um político, que em época de política, os políticos vão às igrejas e querem ser apresentados, e então o pastor e os líderes da igreja colocam em lugares especiais e quer que todos vejam aquela pessoa, E então essas mesmas pessoas, diz aqui Tiago capítulo 2, leia na sua Bíblia. A Bíblia que eu estou lendo é a Nova Versão Transformadora. Pode ser assim, as palavras um pouco diferentes da sua. Se você não tem a Bíblia Nova Versão Transformadora, leia na sua Bíblia, Tiago 2, de 1 a 9. Ele diz aqui que são os mesmos ricos que nos levam para os tribunais. São eles que vão fazer com que nós paguemos aquilo que nós estamos fazendo, e na igreja nós queremos dar um lugar de destaque a essas pessoas. São eles que nos oprimem, diz aqui, Tiago 2, no verso 6, eles que nos oprimem e eles que nos arrastam aos tribunais. E então, precisamos ter muito cuidado. Jesus, ele não fazia distinção de pessoas, acepção de pessoas. Jesus, ele não discriminava ninguém. Jesus atendia a todos igualmente. E Jesus é o nosso maior exemplo. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que atender bem a todos aqueles que nos procuram, quer seja ele cristão ou não, quer seja ele rico ou pobre, quer seja ele de cor ou não importa quem seja.
Deus quer que nós tratemos a todos igualmente, sejamos justos. É o que nós falamos aqui agora há pouco, que está lá em Mateus capítulo 23, verso 23. Nós sermos justos, misericordiosos e também termos fé. Então nós não podemos deixar de atender às pessoas que nos procuram, ter misericórdia daqueles que estão passando por situações difíceis. Então quando nós colocamos o amor de Deus em segundo plano, quando nós queremos nos apegar às coisas deste mundo, nós então estamos nos afastando de Deus. Vamos à igreja, mas estamos mais apegados às coisas do mundo do que apegados a Deus. Então nós precisamos nos apegar a Deus, amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele mesmo disse lá em João 15, verso 12, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Então aqui está, palavras de Jesus. E, infelizmente, muitas pessoas cristãs, elas têm participado de movimentos que discriminam as pessoas. Muitas pessoas cristãs que ao longo da vida trataram a todos os outros igualmente, trataram bem, e por não ter sido tratado igual tratava as pessoas, então elas estão dizendo assim, olha, eu a partir de hoje vou agir como agem comigo, vou ser da mesma forma que eles me tratam, eu vou tratar também. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós deveremos tratar a todos igualmente e não fazer acepção de pessoas, porque quando nós amarmos o mundo assim como Cristo o amou, então nós estaremos preparados para ir para os céus. Então precisamos amar a todo ser humano igualmente, não fazer distinção de pessoas. É claro que por muitos nós vamos ser destratados, nós vamos ser humilhados, mas tratemos com amor, tratemos como Jesus tratava. Não vamos condenar, por quê? Porque cada pessoa carrega um problema na sua vida e às vezes naquele momento ela quer descarregar aquele problema em alguém e vem descarregar em cima da gente. Então tenhamos paciência, tenhamos amor e saibamos como lidar com essas pessoas. Jesus, ele ordena a todos aqueles que estudam a Bíblia, a todos aqueles que o aceitaram, a todos os cristãos, Jesus, ele diz, amem uns aos outros assim como eu amei vocês. E Jesus ainda ele diz em João capítulo 13, versos 34 e 35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus não fala que vocês serão conhecidos como discípulos dele se forem membros da igreja, se forem fiéis dizimistas, se ajudarem na construção da igreja. Jesus não falou nada disso. Jesus falou se nós amarmos uns aos outros. As pessoas vão conhecer que nós somos seguidores, nós somos discípulos de Jesus. Não é fácil, às vezes, nós amarmos o nosso semelhante. O mundo faz com que nós, às vezes, nos afastemos das pessoas, mas Jesus ele diz que nós deveremos amar, nos aproximar e fazer o melhor uns para com os outros. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,8, ele diz, acima de tudo, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor ele cobre multidões de pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos amor, principalmente para com Deus, mas também para com o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.